Recentemente eu fui caminhar com um amigo meu e a gente nessa caminhada, né, ele começou a conversar comigo sobre as coisas da vida e etc. E aí eu percebi que sempre que ele fazia uma fala e que ele precisava pensar numa palavra ou precisava pensar em como formular uma frase, eu ia lá e completava. Sempre, sempre. Cada vez que ele falava que ele precisava pensar um pouquinho, eu ia lá e completava. Como se a comunicação tivesse que ser corrida, sabe? Como se a comunicação não tivesse tempo para pausa, como se a comunicação não tivesse que esperar a formulação de um pensamento. E na hora eu não percebi isso, eu só vim perceber isso quando já estava voltando para casa. E aí quando eu, na moto, voltando para casa, fiquei muito triste. Fiquei muito triste porque percebi que talvez ele não quisesse que eu ficasse completando as frases dele. Talvez ele precisasse falar, talvez ele precisasse formular os pensamentos por ele só, sabe? E uma coisa, um péssimo hábito que eu tenho é de tentar resolver os problemas que me são contados, que me são apresentados. É, eu sou muito do tipo de cara que, se você falar um problema, eu tenho uma solução pronta, sabe? E tudo bem eu ter a solução pronta. O que não é tudo bem é eu sempre explanar quando você fala, porque eu percebo que eu não consigo é, ajudar sempre, sabe? Muitas vezes eu dou a solução e tal e a pessoa não segue a solução, mas é por quê? Porque ela não queria aquela solução. Às vezes as pessoas só querem desabafar, sabe? E era isso que meu amigo queria naquele momento e eu não fiz, eu não esperei ele desabafar, eu não escutei desabafar do jeito que deveria. E eu tenho escutado muito o livro de Provérbios nos últimos dias e ele diz que o sábio tarda em falar. Não é que ele não fale, é que ele tarda em falar. Sabe, o sábio, ele é o tipo de cara que escuta, ele é o tipo de cara que percebe como o outro se comunica, ele é o tipo de cara que é amigo, o sábio é amigo, sabe? E por mais que eu e esse meu amigo estivéssemos ali nesse momento de troca, de conversação, eu não soube ser amigo dele para o que ele queria. Eu não soube esperar ele falar, eu não soube escutar ele falar, sabe? Eu lembro que uma vez eu tava... Que foi? Eu lembro que uma vez eu tava conversando com meu avô e isso muito novo, eu devia ter meus 14, 15 anos, e a gente tava sentado no terraço. E no terraço daquela casa ele me contava as histórias da vida dele, ele me contava sobre o passado, sobre tudo que ele passou na vida, sabe? E sobre os campos de cana que ele teve que cortar e queimar, e etc, etc. E ele começou a me contar a história da cidade dele, começou a me contar muitas histórias. E isso me fez refletir que naquele tempo, há 10, 15 anos atrás, eu não tinha a pressa que eu tenho hoje, sabe? Parece que a todo instante eu estou correndo quando se trata de conversar. Parece que a todo instante de que havia uma solução para os problemas que são propostos, para os problemas que são expostos, sabe? Parece que a todo momento tudo tem que estar sendo sempre resolvido. Pelo menos para mim é essa a sensação que eu tenho. E quando eu comecei a raciocinar e devanear sobre tudo isso que aconteceu nessa caminhada com meu amigo, eu pensei, caramba, ele não precisava de soluções para os problemas, porque ele já pensou nas soluções para os problemas, sabe? Ele não queria a solução, ele só queria o desabafar. Ele queria o amigo que escuta e não um amigo que interrompe incessantemente tentando completar cada pensamento que ele tem, sabe? Ele queria o amigo que espera, ele queria o meu tempo. E eu estava com pressa de compactar o meu tempo, sabe? Eu estava com pressa, parece que é essa necessidade eterna de estar sempre ocupando os espaços do tempo que a gente tem. Não pode haver o silêncio, tem que estar sempre com o barulho, sabe? E aí eu percebi isso, eu percebi que eu não devo completar as frases, eu não devo completar as palavras que as pessoas estão falando, sabe? Esse próprio vídeo que eu faço agora, no momento eu pensei em cortar os espaços entre os vazios, os silêncios, e eu não quero fazer isso,
sabe? Eu não vou fazer isso, deixo o silêncio no vídeo para pensar, para a gente voltar a entender que o pensamento ele não tem que ser acelerado, porque todo pensamento acelerado deixa passar alguma coisa, sabe? Às vezes o problema do meu amigo não era só o que ele estava contando, mas eu estava sempre tentando completar os pensamentos dele, que não via o problema como um todo. E isso me faz pensar bastante hoje de que era só ter ouvido mais. Era só ter ouvido mais.